Holanda, debaixo da oração da minha mãe não pôde estar presente, nem o meu líder de intercessão também não pôde estar presente, mas eles estão orando por mim. Atos capítulo 19, versículo 4. Ainda estou ouvindo um pouquinho de barulho de página. Atos capítulo 19, versículo 4. Vou estar lendo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele haveria de vir, isto é, Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhe Paulo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Versículo 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Podem se assentar. Eu quero iniciar essa pregação falando sobre um homem que vivia no deserto. Esse homem, ele morava ali, logo ele suportava o dia extremamente quente do deserto e a noite extraordinariamente fria do deserto. Esse homem, ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Esse homem que morava no deserto, ele vestia roupas de pelo de camelo e tinha em volta de sua cintura um cinto de couro. Esse homem, ele estava ali no deserto aguardando uma voz que viria até o coração dele. E a partir dessa voz ele começaria a exercer o chamado dele. Esse homem se chamava João Batista. E enquanto ele aguardava essa voz no deserto, ele estava naquele deserto crescendo e se fortalecendo espiritualmente. Esse homem que vivia no deserto, um certo dia ele estava se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, quando de repente veio uma voz ao coração dele, e a partir daí ele começou a gritar para todas as pessoas: arrependam-se, porque está chegando o reino dos céus. E enquanto ele gritava sobre isso, uma multidão começou a aparecer. Uma multidão começou a ouvir esse homem e começou a ser batizada nas águas por ele. Esse homem chamado João Batista, ele começou a ensinar, ele começou a pregar, ele começou a falar acerca desse reino. Ele batizava pessoas para demonstrar para Deus que elas se arrependeram e de fato estavam preparadas para o reino que estaria chegando. Esse homem que vivia no deserto era um homem extremamente corajoso. Um dia, um governador da quarta parte de uma região, chamada Herodes, queria ter relações sexuais com a irmã, com a esposa do seu irmão. E esse homem chamado João Batista rapidamente o repreendeu, falando que não, ele não podia fazer isso. E o rei Herodes, ele queria matar João Batista. Mas João Batista era alguém que o povo estava criando expectativa. Alguém que o povo estava falando que de fato ele era o profeta. Que de fato ele era o Messias. Que de fato ele era alguém enviado por Deus. E o governador Herodes, ele não chegou a matar João naquele momento, porque temia o povo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que em um certo dia, enquanto a multidão rodeava João Batista, enquanto as pessoas ouviam seus ensinamentos, esse João Batista, ele ganhou discípulos, ele ganhou seguidores. Mas um certo dia veio um grupo de religiosos
diante de João e perguntaram para ele: João, você é o Messias? Você é o profeta? Você é o Elias? E João Batista respondeu rapidamente para ele que não, que ele não era Elias, que ele não era o profeta, que ele não era o Messias. E perguntaram para ele: então, João, diga quem você é, para que então eu volte para aqueles que me enviaram aqui e dê a resposta para eles. E João Batista disse a passagem que estava em Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho para que o Senhor possa passar. Esse homem chamado João, quando a multidão rodeava, quando seus seguidores estavam olhando para ele, estavam criando expectativas acerca dele, quando as grandes autoridades políticas da época estavam olhando para João, começando a ver nele uma possível ameaça política, João, ele chega para essa multidão, ele chega para esses políticos, ele chega para os religiosos, ele chega para os discípulos dele e fala que ele batiza com água para o arrependimento. Mas ele fala que viria alguém que é antes dele, alguém que é mais poderoso do que ele, alguém que ele não era nem digno de se abaixar e desatar os laços do sapato. Ele diz que ele batiza com água, mas aquele que estava vindo era aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista começa a tirar da mente das pessoas, começa a desconstruir da mente das pessoas que ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus. Ele começa a passar para as pessoas que alguém era maior do que ele, que alguém que eles de fato estavam aguardando e esperando não era simplesmente uma pessoa com falhas, uma pessoa com defeitos como João, mas era alguém totalmente perfeito. E essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aos homens é dado somente a capacidade de mergulhar as pessoas nas águas, para que então elas possam submergir, para que então elas possam sair das águas do batismo e mostrar para o mundo que elas são pessoas novas, que elas morreram para o mundo e ressuscitaram para Deus. Mas Jesus Cristo é aquele que pode batizar você com o Espírito Santo e com fogo. João Batista começa o Evangelho de Cristo Jesus falando acerca de um elemento: fogo. Ele começa o Evangelho de Cristo Jesus falando que aquele que viria não ia batizar como João com um elemento físico, mas iria batizar com um elemento espiritual, o fogo líquido do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você é que eu não posso fazer nada. Eu não sou capaz de fazer nada. Quem pode fazer é Jesus. Quem tem poder é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Então, se hoje, nessa noite, nesse ano de vivenciar milagres, nesse momento, se você se permitir e acreditar que aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo está aqui, se você se permitir com que ele mergulhe você, não nas águas do batismo, não nas águas de elemento físico, mas nas águas espirituais do Espírito Santo, se você se permitir nessa noite mergulhar mais profundamente no Espírito Santo, você vai ver como a sua vida vai ser transformada. O que eu estou falando para você é que eu não posso fazer nada, porque eu sou um homem limitado. Mas se você permitir com que Deus essa noite toque o seu coração, você vai ver a transformação que Ele vai fazer na sua vida.
Você vai ver que ele vai ser capaz de libertar você de vícios. Um certo dia, eu estava evangelizando com um colega meu, antes de um culto de domingo. E nesse dia, a gente começou a abordar pessoas na rua. E um dos maiores testemunhos é o testemunho de uma transformação de uma pessoa. Então, esse meu amigo que estava evangelizando comigo, ele começou a falar que ele era alguém viciado em cigarro. Era alguém que não conseguia se libertar do cigarro. Ele disse para aquela pessoa que ele estava abordando que ele era alguém que falava que iria parar, e 5 minutos depois, quando alguém oferecia um cigarro para ele, ele pegava e fumava. Ele era alguém que simplesmente dizia: eu não vou fumar mais hoje. E 5 minutos depois, 3 minutos depois, ele ia lá e caçava dinheiro para comprar um cigarrinho para usar. Só que ele diz que em um certo dia, ele disse para esse homem que a gente estava abordando e evangelizando, ele disse que quando ele entrou num culto, entregou a vida dele para Jesus, quando o Espírito Santo tocou no coração dele, ele saiu do culto e nunca mais colocou um cigarro na boca dele. Isso foi a própria força dele? Não. Isso foi as próprias capacidades dele? Não. Foi o Espírito Santo de Deus. Ele simplesmente abriu espaço por meio da fé dele para Deus entrar e fazer uma mudança. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Evangelho é isso. É você abrir espaço no seu coração para que o Espírito Santo entre e transforme a sua vida. Antigamente, existia um véu, existia um pano, existia algo que separava a presença de Deus de pessoas como eu e você. Só que, essa separação foi feita por Deus. Porque a presença de Deus não é simplesmente um poder, ou uma influência, ou uma energia. A presença de Deus tem sentimentos. A presença de Deus pensa. A presença de Deus fala. A presença de Deus ouve. A presença de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um ser pessoal, é alguém que se relaciona. Eu pergunto para você, você já foi ferido e machucado por alguma atitude ou palavra de alguém? Com certeza sim, eu já fui. O Espírito Santo também é ferido por algumas palavras, atitudes e pensamentos seus. O pecado que está em nós nos separa da presença de Deus. Então Deus fez essa separação entre a presença dele e nós, para que com as nossas atitudes a gente não viesse ferir a presença de Deus. A gente não viesse machucar o Espírito Santo, porque Efésios 4:30 vai dizer: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então Deus fez essa separação, só que o plano de Deus nunca foi que a presença dele se afastasse da gente, estivesse distante de nós, porque Deus nos ama. Mesmo você falho, mesmo você imperfeito, mesmo você cometendo erros, Deus ama você. Você é sujo, você é pecador, você comete erros, mas Deus te ama. Deus é imutável, Ele não muda. Então o amor dele por você não mudou. Independente das atitudes que você tomou ou esteja tomando, Deus continua te amando. E é por causa desse amor que esse Deus que criou os céus e a terra se fez homem. Sim, Deus se permitiu ser gerado dentro do ventre de uma mulher humana. É esse Deus que criou os céus e a terra mesmo. É esse Deus que consegue pegar todo o oceano na palma da mão. É esse Deus que consegue, que chama cada estrela pelo nome, cada estrela aparece diante dele.
É esse Deus que faz todo o planeta Terra um banquinho para ele repousar os pés. Sim, é esse Deus que lá no Gênesis falou: haja terra, e a terra começou a existir. É esse Deus que com uma palavra fez com que os animais começassem a existir, as plantas começassem a nascer. É esse Deus todo poderoso que se fez homem com o único objetivo: sangrar numa cruz por amor a você. Então uma coisa que eu quero que você compreenda é que Deus ama você. E o plano dele não é que a presença dele fique distante da sua vida. O plano dele é que a presença entre, faça a morada, faça a diferença, mude as coisas de lugar, comece a fazer uma transformação que eu e o pastor não podemos fazer na sua vida. Só o Espírito Santo. Então esse Deus, ele sangrou naquela cruz por amor a você, para simplesmente, antes dele morrer, ele com os braços pregados na cruz, depois de ter levado muita chicotada nas costas, depois de ter apanhado na sua face, depois de cuspirem nele, depois de zombarem nele, ele estava naquela cruz e ele gritou bem alto: está consumado. Naquele momento a terra começou a tremer, e aquele véu que separava a presença de Deus de mim e de você foi rasgado de cima a baixo. Hoje eu e você temos acesso total à presença de Deus. E a palavra de Deus não é mentirosa. Onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Cristo Jesus, ele se faz presente. Então Deus está aqui. E como é que você tem acesso a essa presença? Como é que você tem acesso a esse perdão? Como é que você tem acesso a essa transformação? Por meio da fé. Você é tão imperfeito, tão falho, assim como eu, que até as nossas atitudes mais boas, mais louváveis, aquela que qualquer um vai aplaudir, está contaminada pelo meu e pelo seu pecado. Então nada que você faça pode atrair a presença de Deus para a sua vida. Nada que você faça pode te salvar. Nada que você faça pode fazer com que o perdão de Deus venha. A única coisa que pode fazer com que você seja perdoado dos seus pecados, com que o Espírito Santo venha e transforme a sua vida, é você acreditar que aquele sacrifício na cruz foi por amor a você. Você precisa crer que Deus te ama. Porque Romanos 8, do 38 ao 39, vai dizer bem assim: porque sou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então acredite nisso. Acredite nesse sacrifício. E você vai ver como a sua vida vai começar a mudar. Eu lembro que eu tinha ao todo 15 para 16 anos. E nessa época eu estava trabalhando no Mundial, de jovem aprendiz. Nessa época eu morava em uma situação bem precária. Eu morava num barraco de madeira, lá na Penha, lá em cima, lá na Vacaria. E eu fazia as minhas necessidades em um saco plástico. A minha situação era precária a ponto de ventar e as telhas da minha casa voarem. Eu ter que correr para a minha igreja, buscar ajuda social para conseguir colocar outra telha. A situação era precária e eu estava sofrendo uma dor emocional muito grande, porque naquela situação a minha mãe não estava trabalhando e só eu estava mantendo a casa com apenas o salário de um jovem aprendiz, que é menos de um salário mínimo. Então eu estava me esforçando e a minha mãe, naquela situação tão delicada, ela acabou lançando palavras sobre a minha vida que até hoje me marcaram. Mas graças a Deus, a palavra de Deus continua sendo maior do que aquelas palavras que qualquer homem lançou sobre a minha vida.
Só que naquela situação precária, minha mãe também falou coisas acerca do meu pai que me feriram. E a ausência paterna também me marcou muito. E naquela situação precária, eu tentei me suicidar diversas vezes. Eu cortava os meus pulsos, eu tentei tomar diversos remédios e eu não consegui. Eu tentei me lançar na frente de carros e os carros paravam. Um dia, foi nesse dia, eu tentei me lançar na linha do trem, mas eu não consegui. Então eu peguei o trem e fui direto para a igreja. Eu cheguei na igreja, lá na Divec, nessa época eu era adolescente, então era um culto voltado a adolescente. E foi nesse culto que eu entrei no banheiro e comecei a falar com Deus. Eu disse, envia alguém para me dar um abraço. No banheiro eu falei com Deus. Eu estava chorando e eu saí do banheiro e fui em direção para o culto. Só que eu era frequente lá, então sempre tem aqueles irmãozinhos mais canela de fogo, né? Aqueles que entregam profecia, aqueles que falam. E eu falei, então, passou esse irmãozinho canela de fogo, aquele que a gente fala, vai entregar a profecia. Aí eu falei na minha mente, é agora que Deus vai me dar um abraço. É agora. E aquele irmão só me deu um toquinho na mão. E eu fiquei um pouquinho quebrantado com isso. Mas eu sentei para assistir o culto e eu lembro que estava no momento ofertório. Não estava tendo um fundo musical. Não estava tendo um pregador com o microfone pregando. Não tinha ninguém louvando. Mas naquele dia, naquele momento, eu senti a presença de Deus. Naquele momento, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, toda aquela ferida, todas aquelas palavras que declararam sobre a minha vida não passavam de nada. A presença mudou eu naquele dia. E depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. O Espírito Santo, ele está disponível para todos nós. Ele é alguém que nos conhece bem. Ele é alguém que consegue sondar as profundezas de Deus. E também consegue sondar as profundezas do nosso coração. Se você está passando por algum momento triste, desconfortável, por alguma situação que te deixa aflito, existe um consolo do Espírito Santo essa noite para a sua vida. Existe um consolo direto dos céus essa noite para a sua vida. Ele vai marcar você. Você já viu uma floresta quando é incendiada? Com certeza já viu em alguma foto, em algum vídeo. Uma floresta quando é incendiada, ela é perceptível que o fogo passou por ali. Assim é o Espírito Santo. Quando ele vem, quando ele marca, começa a ser perceptível para as outras pessoas que ele passou por aqui, que ele nos marcou. Então o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo vai mudar o seu interior com toda certeza, mas muito mais do que isso, ele vai fazer com que seja perceptível para as pessoas que estão de fora que você é alguém diferente. Que você é alguém que foi mudado pelo Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é o próprio sopro de Deus. O homem foi criado do barro e Deus soprou naquele homem de barro, e aquele homem de barro se levantou e começou a se relacionar com Deus. O Espírito Santo é aquele que pode restaurar, aquele que pode trazer vida para um relacionamento com Deus que foi morto. Depois que o Espírito Santo renovar você essa noite, você vai voltar a orar como orava. Você vai voltar a buscar como buscava. Vai voltar a jejuar como jejuava. Você vai voltar a ler a palavra como lia. Porque quem pode fazer essa mudança na sua vida não sou eu, não sou o pastor, é o Espírito Santo. Então,
esse Espírito Santo, quando o seu relacionamento que foi morto começa a ser restaurado, todo relacionamento com qualquer pessoa é algo que constrói e destrói coisas em nós. Então o Espírito Santo, quando começar a se relacionar mais profundamente com você, ele vai destruir coisas em você. Ele vai destruir seu orgulho, ele vai destruir a sua falta de perdão, ele vai destruir a sua falta de amor, ele vai destruir a sua falta de empatia, ele vai destruir a sua angústia profunda. E vai construir em você domínio próprio, paciência, paz, bondade, o dar a outra face, o pagar o mal com o bem. É isso que o Espírito Santo pode fazer. Só que quando o Espírito Santo quer levar uma pessoa para um nível de profundidade maior em relação, ele simplesmente não faz uma mudança interior, não, ele não faz só isso. Ele também começa a gerar uma linguagem diferenciada, uma linguagem totalmente espiritual dentro do espírito de alguém. E essa linguagem é o ato de falar em línguas. E essa é a evidência inicial de uma pessoa que não é simplesmente batizada nas águas do batismo, mas é batizada com o Espírito Santo. E essa evidência inicial está disponível hoje para quem não é batizado. Então, o que eu quero dizer para você é que essa linguagem espiritual, ela serve para a sua edificação espiritual. O Espírito Santo é alguém que geme por nós com gemidos inexprimíveis. E isso é tão lindo, porque Deus é o Deus da palavra. E Ele te ama tanto que Ele não consegue exprimir com palavras o amor que Ele sente por você numa oração. Só que esse Espírito Santo, quando ele geme com gemidos inexprimíveis, você, quando começa a falar em línguas estranhas, você, por estar extremamente em contato com Deus, você começa a orar nessa mesma linguagem. Você começa a orar em unidade com o Espírito Santo. E às vezes você não consegue orar porque a gente é falho mesmo. A gente às vezes não consegue exprimir com palavras as nossas orações, aquilo que está aqui dentro a gente não consegue pôr para fora. Às vezes a gente ora pela área financeira, quando era para a gente estar orando pela área espiritual. Às vezes a gente ora pela área emocional, quando era para a gente estar orando pela nossa saúde. Às vezes a gente começa a orar pela saúde, quando era para a gente estar orando pelas finanças. Só que o Espírito Santo, ele consegue orar de uma maneira que eu e você não conseguimos. Ele consegue orar da maneira correta, da maneira certa. E quando você ora em línguas, você começa a orar nessa linguagem. Você começa a orar da forma mais correta possível. Porque é a oração do Espírito Santo. E aquilo que estava destravado, aquilo que não conseguia aparecer, conseguia ser materializado do mundo espiritual para o mundo físico na sua vida, por causa da falta de oração nessa área, começa a ser materializado por causa da sua oração em línguas. Então a oração em línguas serve para a sua vida aqui, interior, serve para a sua vida financeira, serve para a sua vida espiritual, serve para a sua, ela te edifica. Só que esse Espírito Santo é alguém que ama batizar. Porque Deus, antes de formar o mundo, Ele já tinha você na mente dele. Ele já tinha separado você para uma missão aqui na terra. E para você cumprir a sua missão, é necessário um pouco mais da unção. Para você cumprir o seu chamado, aquilo que Deus separou para a sua vida, é necessário o Espírito Santo estar do seu lado. É necessário você ter mais um pouco do poder de Deus. Porque eu lembro que um dia eu estava na feira e
Todo mundo aqui conhece sacola de mercado. Todo mundo que já foi no mercado. A sacola de mercado geralmente é fraca, né? A da feira também é um pouquinho fraca. E se você colocar algo pesado dentro de uma sacola frágil, ela rapidamente se rompe e essa coisa cai no meio do caminho. Só que se você pegar uma sacola frágil e botar outra sacola e depois colocar o peso, você pode andar tranquilamente a sua jornada, que não vai cair o produto que você comprou. Assim é a vida cristã. Para você não cair na sua jornada cristã, para você conseguir chegar até o seu objetivo, para você conseguir cumprir o seu propósito aqui na terra, é necessário não só estar vestido, mas também estar revestido. Nenhuma carta consegue chegar ao seu destino sem ter selo. Nenhuma carta consegue chegar aonde aquele que enviou ela para ela ir consegue chegar sem um selo. E selo na Bíblia representa o próprio Espírito Santo. Entenda que o seu futuro está intacto em Deus. O seu propósito está guardado em Deus. A sua chamada está preservada em Deus. Mas para você chegar aonde Deus quer, para você chegar a cumprir o seu chamado, a exercer o seu propósito, é necessário você ter o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é uma mola que te impulsiona e te leva até o seu propósito, até o seu chamado. Então você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Eu lembro da parábola das virgens. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes tinham ainda azeite em seus recipientes, mas as outras 5 acabaram sendo esgotados os azeites do recipiente delas. Então, chegou o noivo e simplesmente só entrou as que tinham azeite na botija, azeite no seu recipiente. Assim é a vida cristã. O recipiente é o seu coração. O recipiente é a sua vida. O recipiente é você. E você só consegue subir quando Cristo voltar e tocar a última trombeta. E para a gente ser arrebatado, você só consegue subir se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver o renovo dele, se você não for cheio dele, infelizmente você vai ficar. Isso é uma realidade. E agora, eu quero fazer apenas uma pergunta. Porque eu acredito que o Espírito Santo está aqui. Eu acredito que ele quer tocar nas pessoas aqui. Eu acredito que ele quer fazer algo diferente aqui. E é por eu crer nisso que eu vou fazer uma pergunta. Você que há muito tempo não sente a presença de Deus. Você que há muito tempo está sendo negligente com seus momentos de oração. Você que de fato percebe, sente que precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Eu te peço, vem aqui à frente. Você apenas que deseja. Vou fazer uma oração. Eu vou iniciar um momento de louvor. E eu quero pedir para o meu irmão Tiago. Podem se levantar, por favor? Irmão Tiago, vim aqui. A palavra de Deus vai dizer que Deus habita nos louvores do seu povo. Então, quando você começa a louvar ao Senhor, não é você que se aproxima de Deus, mas é o próprio Deus que desce do trono e se aproxima de você. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Calabasube xarabaradecam.
Decanto e devasso, subdecanto e devasso. Eu Calabala decanto e devasso, subdecanto e devasso. Xarabara decanto e devasso, subdecanto e devasso. oceano do Espírito. Começa a louvar ao Senhor. E ali adorarei. Começa a louvar ao Senhor. Ao Deus do meu amor. Começa a se permitir sentir a presença de Deus. Eu adorarei. Você vai sair daqui hoje marcado. Oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aqui é a casa do seu pai. Você tem liberdade para adorar ao Senhor. Espírito, Espírito, Você vai sair daqui hoje renovado. Vai sair daqui hoje cheio. Cheio, cheio, cheio. vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, Fogo Santo, vem como em Pentecoste oh, vem e enche-me de novo. Ele está aqui. Eu não sei se você consegue perceber, mas enquanto você começou a louvar, a atmosfera já foi transformada. Esse ambiente já se transformou em um ambiente profético. Ele compreendeu. Tem gente que vai sair daqui hoje batizada com o Espírito Santo. Sem Ele vai nenhuma começar a gerar uma linguagem dentro do seu coração. Se prepare, se prepare, se prepare. Ele está descendo aqui. oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu
navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Ele está descendo. Espírito, Espírito, Ele está descendo. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Xarabarade canterevas. Eu vou perguntar mais uma vez. Se a sua vida espiritual está ótima do jeito que está, continua aí no seu lugar. Mas se você reconhece que precisa de mais, se você reconhece que precisa se sentir renovado, só venha até aqui à frente. Venha até aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, pode vir aqui à frente. Eu ainda tenho alguns minutos. Vai sair daqui falando em línguas. Começa a dar glória, começa a glorificar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a dar glória. Xarabarade canterevas. Alabasube xarabarade coidevas. Calabala de canto e de vassoure cantore caiore cantere rai calabasube xarabara de coidevas. Ei calaya subia xarabara de canterevas. Ei calaya subia xarabara de canterevas. Nagazedere dere dere canterevas calabasube xarabara de canterevas. Vai sair daqui cheio. Vai sair daqui batizado. Vai sair daqui diferente. Vai vencer o vício. Vai vencer o vício. Vai vencer essa batalha. Vai sair daqui cheio, cheio, cheio. Se permita sentir isso. Sim, 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 sim. O Espírito Santo não precisa nem de música. Ele não precisa de música. Ele não precisa de instrumento. Ele não precisa de nada disso para tocar em você. Calabasube xarabara de canterebas. Calabala de canterebas, xarabara de canterebas.
Começa a sentir. Você que está guardando. Deus está liberando palavras no seu coração e você está guardando. Começa a declarar, começa a profetizar. Não guarda o rolo, não. Revele isso aí que Deus está gerando agora no seu coração para essa pessoa. Começa a sentir o renovo do Senhor. Começa a sentir esse rio de água viva que está fluindo nesse lugar. Eu não preciso gritar, eu não preciso espernear, não preciso de técnica, indução. Não. É o Espírito Santo. Começa a sentir Ele tocando em você. Abre espaço. Permita Ele mergulhar você mais profundo nessa noite. Você que não fala em línguas, começa a falar agora. Você que há muito tempo não fala, começa a falar agora de novo. Fala em línguas. Fale em línguas. Fala. Vai sair daqui cheio. Vai sair daqui diferente. Vai sair daqui tão cheio que vai derramar em outras pessoas lá fora. Glória!
seja batizado agora. Seja tocado agora. Vai sair daqui batizado com o Espírito Santo. Dentro de alguns segundos, vai cair uma glória nesse lugar. Que tem pessoas que não vão conseguir ficar paradas. Eu conto 1, cheios. Eu conto 2, mais cheios. Eu conto 3. Começa a sentir. Começa a sentir. Começa a sentir. Quatro. Começa a falar línguas agora. 5. Desceu. 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 Irmãos, quem está sentindo essa presença gloriosa aqui? Quem pode glorificar o nome do Senhor pela sua palavra? Aleluia, só a palavra, foi só a palavra, foi só através da palavra que a presença do Senhor veio sobre a tua vida nesta noite. Aleluia, se você recebeu de Deus, irmão, dá para Ele uma linda salva de palmas, porque Ele merece. Que coisa linda, irmãos, o agir do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa quando a igreja é envolvida pela presença da glória de Deus. Sem força barra, sem precisar de muita coisa. Só a palavra liberada, ela produz resultado. E eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Tem pessoas que entrou aqui desanimada, abatida, mas chegou a este lugar, está saindo diferente. Vai chegar em casa diferente. Vai agir daqui para frente diferente. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo te visitou nesta noite.
E quando Ele visita, Ele muda a história. Quando Ele visita, Ele, aleluia, Ele muda a situação. Que Deus abençoe a vida desse jovem cheio de Deus. Que Deus abençoe. Mas continue assim, na simplicidade, na humildade. Deus vai te levar ainda em muitos lugares. Aleluia. Tiago também, Deus abençoe a sua vida, Tiago, tá? Deus abençoe a sua vida mais e mais. Continue também sendo essa bênção na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que pena que está terminando o culto, mas quinta-feira tem mais. Eu vou fazer só aquele apelo, irmão, que a gente faz sempre. Se tiver alguém no nosso meio que não entregou a sua vida para Jesus ou estava afastado, irmão, aproveita essa atmosfera espiritual, esse momento tão gostoso que está aqui, esse ambiente tão gostoso, que o céu ficou baixinho aqui nessa noite. Aproveita para tocar nas nuvens logo, vem, entrega a sua vida para Jesus, se reconcilia com Jesus, saia daqui cheio da presença dele. Se tiver alguém no nosso meio, se não tiver, amém. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira tem aí o nosso culto de libertação, é campanha, nem sei mais o que é campanha, né? Cadê os negócios daqui? Desfazendo o decreto, isso. Quando está aqui no tela, isso, está aqui. Desfazendo o decreto. E o corredor de fogo. Esse Deus desfaz o decreto do inimigo e assina o decreto dele na tua vida. Então vem, quinta-feira, 19h30, culto de libertação e corredor de fogo aqui na campanha abençoada. Domingo, sexta, sábado estaremos aqui, sábado e domingo estaremos aqui trabalhando na obra. Mas domingo pela manhã temos aqui escola bíblica aqui ao lado e temos também escola bíblica lá em cima. Então, membro da fonte não falte. Aqui é graça a palavra. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crente que ama a palavra de Deus vem para a escola bíblica, é renovado, é usado por Deus e sai daqui para testemunhar das maravilhas de Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cantina, esqueci da cantina, tem não? Acabou, gente, a cantina? Não tem? Não, cantina tem, só não tem salgado, não é isso? Ah, tá. O evangelista Roberto faz a oração. Amém, oremos ao Senhor. Pai bendito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo teu manifestar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra que foi ministrada, Senhor, nesta noite, Senhor, que foi de encontro, Pai, a cada coração, Senhor, que precisava ouvi-la, Senhor, e ser renovados. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu Espírito Santo. Paracletos, obrigado pela tua presença nesta noite. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te sentir, Pai, na pessoa bendita do Espírito Santo que se manifestou aqui entre nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelos teus feitos. Obrigado, Senhor, por a tua presença, Senhor, magnífica, Senhor, que nos move, que nos molda, que nos edifica, que nos transforma. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, que tu venha nos despedir para os nossos lares, debaixo da tua mão santa e poderosa. Nos guarda, Senhor, nos livra do assalto, da bala perdida, do acidente. Pai, que tu venha, Senhor, dar aos teus filhos, Senhor, um sono reparador, um sono do justo, Senhor, porque diz a tua palavra, Senhor, que os amados só visita até quando dorme. Pai, em nome de Jesus, que tu venha, Pai, nos conceder ainda, Senhor, uma semana, Senhor, abençoada na tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estenda as tuas mãos em posição de receber nesta noite, porque o Senhor não despede o seu povo de mão vazia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam com paciência a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja mais do que vencedora diz: a vitória é nossa, operando Deus. Se Ele é o nosso pastor, leva a tua bênção em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.